começar isto? Vamos começar isto. Olá a todos, mais uma vez. Bem-vindos a um novo episódio de Casal Moderno. É verdade o que ela disse. Obrigada por não teres falado ao mesmo tempo que eu, porque ia ser constrangedor outra vez. Eu acho que teria sido uma ótima forma de começar sempre. Não. Veto. Mas o teu veto não é mais importante que o meu. Pois, nesta casa pratica-se a igualdade de género. Não. Então eu tenho 50% mais um. Bom, vamos começar pelo alerta #CM. Que não é bem o alerta CM, é um bocadinho mais interessante do que propriamente o que é que o vizinho que tem uma consulta às 5. Eu diria que é muito mais interessante do que o Correio da Tarde, mas da outra parte do dia. Achas que nos podem processar por estar a falar mal dessa rubrica? Não. E se processarem, olha, dá-nos publicidade. Nada mal. Bom, mas para começar o alerta #CM de hoje, vou trazer uma notícia que teve relativamente presente durante a última semana que passou, que é sobre a candidatura de Alexandre Leitão à Câmara de Lisboa pelo PS. O que é que tens a dizer sobre isso, Pedro? O que é que eu tenho a dizer sobre isso? Acho que é uma péssima escolha. Se o PS quer ganhar, claro. Se o PS quer voltar a ter a Câmara de Lisboa nas suas mãos, acho que não devia ter escolhido Alexandre Leitão. Mas porquê, exatamente? Porque Alexandre Leitão é uma ala esquerda muito estranha do PS. Que Podes dizer a palavra, é uma ala extremista do PS. Pronto, vamos dizer então que é uma ala extremista do PS. Vamos dar os nomes aos bois, não é assim que se diz? É assim que se diz, sim. É? Sabes um ditado. Boa. E por isso eu acho que o PS não vai ganhar nada com isto. Sobretudo, se confirmar aquela ideia que eles tinham, que ainda não é oficial, penso eu, mas que estavam a pensar juntar o Bloco de Esquerda à coligação. E não iam juntar também o LIVRE? Sim, o LIVRE já lá está. O LIVRE tem dias em que... Eu devo dizer que eu antigamente respeitava o LIVRE. Aí é bem, porquê? Não pelas suas ideias, obviamente. Ok. Assim falamos melhor. Claro que não era pelas ideias, até porque eu tento ler o programa do LIVRE e não há ali uma palavra ou duas palavras seguidas que tenham qualquer sentido para alguém que pense a política como deve ser. Tu lembras-te daquelas bússolas políticas que se faz na altura das eleições? Sim. No Observador ou assim? Sim. O LIVRE foi o partido que literalmente deu menos conexão comigo, menos coligação comigo. Eu acho que a mim foi ou o LIVRE ou o Bloco de Esquerda. Foi um desses dois. Mas eu antes respeitava o LIVRE. Então porquê? Porque o LIVRE tinha uma proposta muito inovadora na sua organização interna. Devido àquela iniciativa que eles tinham de ter democracia direta interna. Claro que isso num partido de esquerda como o deles não funciona. Durou pouco. Durou quase nada. E um dia vamos falar mais sobre isso, porque há muito a dizer. Mas queria só fazer este ponto, que eu respeitava o LIVRE por ter tido essa ideia inovadora de ser talvez uma lufada de ar fresco na esquerda, porque infelizmente ela existe. E portanto é bom que, se é para existir, que seja algo novo e não as mesmas fórmulas falhadas que já se viu em vários países que não resultam. Mas obviamente, como é um partido de esquerda e tem as ideias que tem, não poderia resultar. O que eu tenho a dizer sobre a candidatura de Alexandre Leitão à Câmara de Lisboa, na verdade eu não percebo bem esta candidatura, porque pode tanto ser de uma forma ou de outra. Eu não sei se é ela, por um lado, a tentar distanciar-se de Pedro Nuno Santos para ganhar algum pódio, ou não sei se foi proposta ou se foi convidada, entre aspas, por Pedro Nuno Santos, porque ele próprio se sente ameaçado pela presença dela na sua própria presidência, enquanto secretário-geral do Partido Socialista. Portanto, eu não sei bem, eu não tenho informação suficiente para concluir. Eu não sei se ele tem força de caráter suficiente para isso. Acho que Alexandre Leitão tem muito mais, com todos os defeitos que tem, ainda assim. Portanto, talvez esteja mais inclinada para isto é uma estratégia dela e não dele. Bom, também há que ter em mente que quando uma personalidade, seja ela qual for, se torna Presidente de Câmara, passa a deixar de ter tempo para fazer o combate político normal. Porque o Presidente de Câmara é alguém que tem a agenda muito preenchida.
Não é uma coisa que ser deputado. Portanto, vai passar a ter imensa visibilidade, é verdade, sobretudo quando é a Câmara de Lisboa, que é a maior Câmara do país. Estás a assumir que vai ganhar. Não, estou a falar do Presidente de Câmara, seja ele qual for. Ah, sim. Se tiver com intenções de ganhar algum tipo de espaço no partido em que milita. No caso de um Presidente de Câmara, como eu estava a dizer, como o trabalho é constante, deixa de ter tempo para fazer maroscas internas. Então, na tua opinião, isto é uma estratégia dele. É bastante possível que seja. Pois. Agora, se virmos o Presidente da Câmara, não o anterior, mas sim o antes desse, portanto António Costa, foi projetado de Presidente da Câmara de Lisboa para líder do PS. Também é verdade. Só que o António Costa também tinha outras capacidades políticas que... Bom, não sei se Alexandre Leitão as tem. Admitamos que António Costa sabe mexer. Sim, ele chegou onde chegou. De qualquer Exatamente, forma, bem ou mal, exatamente. mas chegou. Presidente do Conselho Europeu. Portanto, ele sabe como fazer com que as pessoas à volta dele gostem dele o suficiente Fala para por ti. as pessoas à volta dele. Tiveste alguma vez à volta dele? Acho que nem Não. sequer, nunca ouvi pessoalmente sequer. Não, também nunca vi pessoalmente. Nem sequer estive a 50 metros dele. Tivemos perto do Pedro Nuno Santos, mas não dele. Pois, António pois, Costa. desse tivemos, mas do António Costa não. Pronto! Tenho que arranjar novos... Sim, uns conectores. Uns conectores novos. de frases novos. Tenho de voltar Sim. à escolinha. Bom, vamos passar à segunda notícia do Alerta #CM, desta semana que passou. E eu queria pegar no caso de corrupção em Espanha, com o irmão de Pedro Sánchez, o David Sánchez, que... Gosto da maneira como dizes à portuguesa. O Pedro Sánchez. O David Sánchez. Estou em Portugal. vou Acho que falar português. ficavam muito melhor se eles falassem português. Pois, muito provavelmente. E este caso de corrupção tem dado que falar porque aparentemente envolve, em certa medida, membros do governo de António Costa. Nomeadamente, Vítor Scária. Pedro, queres relembrar quem é Vítor Scária? Vítor Scária era o chefe de gabinete do antigo primeiro-ministro. Exatamente, de António Costa, onde foram encontradas nada mais, nada menos do que 75 mil euros em notas no seu gabinete. Isto é que é um saco azul. 75 mil euros. Portanto, já não bastava ele estar constituído arguido no caso Influencer, que eu adoro o nome desta operação, é giríssima, a Operação Influencer, como está também agora envolvido neste caso de corrupção que associa o irmão de Pedro Sánchez. Não, mas os nomes das operações policiais em Portugal são sempre uma coisa muito pouco original. Ai, eu não acho, eu acho super engraçadas. É pá, influencer, apito dourado, Caril, como aquela operação de há não sei quantos anos que deu que falar agora Eu já nem recentemente. lembrava isso também. É pá, são Operação Marquês, porque o tipo foi apanhado algures no Marquês. não pensam, quer dizer, não conseguem Mas arranjar pronto, nomes. Mas pronto, para- vamos focar no porque é que isto é porque é que o Vítor Scária está Acho que isso envolvido. também é uma questão sociológica portuguesa muito importante e passível de ser discutida. Acho que devias então dar palestras ao curso de Sociologia na FCSH. No meu tempo era fácil de entrar nesse curso. Ainda deve ser. Hoje em dia está tudo inflacionado, mas se calhar um 15 é o equivalente a um 9 antigamente. Bom, então como é que Vítor Scária está envolvido neste esquema de corrupção? Alegadamente, Nunca te esqueças de dizer, alegadamente antes de tudo. alegadamente, David Sánchez é diretor de artes cênicas do Conselho Provincial de Badajoz. Assim é que é. E, como bom diretor de artes cênicas, ele queria promover um evento cultural entre Badajoz e Elvas, portanto, entre Espanha e Portugal. Já falava o Paco Bandeira. Pronto. E o que é que ele precisava? Ele precisava de fundos europeus. E, além de fundos europeus, precisava de um parceiro espanhol, não. Ele já é o espanhol. Precisava de um parceiro português para submeter este pedido de fundos europeus. Até aqui, tudo bem. Até aqui tudo normal. O que acontece? Alegadamente, Pedro Sánchez enviou um e-mail ao nosso... David Sánchez. Ai, alegadamente, David Sánchez envia um e-mail ao nosso Vítor Scária. O nosso. É Quer dizer, nosso. eu não como é que se diz? Não o assumo. Não, Não, ele não é meu. assumo. Não o assumo. Não Eu assumo também como pai. não, eu também não. Podes ficar com Alegadamente, enviou-lhe um e-mail a sugerir uma fundação que ele queria, que era a Gulbenkian, para o projeto dele, e ao que, alegadamente, Vítor Scária sugere com outra organização qualquer. Uns meses depois,
Espanha e Portugal assinam um memorando em volta deste projeto. Ou seja, alegadamente, Vítor Scária pode estar a incorrer num crime de tráfico de influências, porque poderá ter então usado a sua influência para convencer o nosso Ministro da Cultura da altura, Adão e Silva, para assinar esse memorando. O que faria com que o David Sánchez recebesse esses fundos europeus. Resta saber o que é que eram aqueles 75 mil euros em notas. Há pessoas que são ímãs de alhadas. Eu acho que, infelizmente, o Sr. Vítor Scária está a tornar-se uma dessas pessoas. Alegadamente. E pensavam que me iam apanhar. Não. Terceira notícia do Alerta #CM, que é de extrema relevância. Isto ocupou as manchetes da semana toda, que tem que ver com o ator Ângelo Rodrigues, que mais uma vez se encontrou numa situação de coma. Acho que da última vez que ele esteve hospitalizado em 2019 foi também em coma, mas da primeira vez não foi necessariamente pelo mesmo motivo que esta, que é o que vamos abordar, sendo que ele foi encaminhado para o hospital por, alegadamente, ter consumido drogas e álcool em mistura e em excesso, o que provocou, de certa forma, não sei se através do vómito, uma pneumonia por aspiração. Pronto, isto é apenas uma das várias consequências que o uso excessivo, por exemplo, de drogas pode ter, mas eu acho que merece mais do que um minuto falarmos deste tema, das drogas. Sim, Ângelo Rodrigues aparentemente também é mais um imã de alhadas, porque agora já só faz manchetes, não é por ser um ator que ganha prémios, mas sim um ator que vai parar ao hospital. Sim, mas E sempre por motivos que não são de acidente, não são coisas que fizeram a ele, foi de coisas más que ele fez a si próprio, decisões erradas que tomou. Sim, mas eu por um lado tenho pena dele, porque ele deve estar com uma cabeça muito confusa para chegar a estes pontos, 2 vezes. Espero que ele atine, entretanto. Bom, dizem que há de ser é de vez. Espero que não chegue lá. O Sr. Ângelo Rodrigues desta vez ponha a mão na consciência, veja o que é que anda a acontecer à vida dele. Sim, mas é muito mais complicado. E daí a conversa das drogas, porque nós, enquanto o nosso partido, por exemplo, é muito anti-drogas. E isto é uma coisa que muitas vezes, quando nós vamos em campanha, estamos a dar um breve resumo sobre aquilo que o nosso partido defende, e assim que eles veem no panfleto que somos anti-drogas, assim já não quero. Eu quero a minha erva. E a verdade é que os efeitos da erva são muito mais nocivos do que, por exemplo, o álcool. São coisas diferentes. O uso prolongado da erva tem efeitos, e está comprovado, e eu vou deixar os links abaixo, que mata neurónios. Os neurónios não se regeneram. E além disso, a erva, a diferença em relação ao álcool, que muitas vezes os apologistas que se deve descriminalizar ou legalizar a utilização de cannabis para fins recreativos, dizem sempre, toma-se o álcool, faz isto e aquilo, e é pior ou igual. A diferença é que a utilização regular não abusiva do álcool não tem efeitos secundários tão graves como as da erva, tais como psicoses, neuroses e uma data de oses. E acho que também aumenta a propensão de esquizofrenia. Esquizofrenia, exatamente. Portanto, quando temos uma droga que o uso regular não abusivo tem estes efeitos todos possíveis secundários, estar a comparar com o álcool, que já está culturalmente enraizado, mas cuja utilização não tem este tipo de efeitos. Não é propriamente comparável. Exatamente. No entanto, eu acho comparável, por exemplo, a marihuana com as outras, na medida em que os efeitos, lá está, como estavas a dizer, são muito mais nocivos a curto e a longo prazo, na verdade. E por isso é que, no nosso entender, não há algo como drogas leves. Porque muito mais facilmente uma pessoa vê alguém a passar de erva para cocaína, heroína e derivados do que tu vês alguém de, subitamente, a partir do álcool apenas, ir para essas drogas ditas pesadas. Portanto, não são a mesma coisa e não têm o mesmo efeito. É muito curioso ver, por exemplo, lá está, isto é mais... verifica-se mais à esquerda, mas também nos liberais, certamente, esta legalização da marihuana. Mas esquecem-se de várias consequências negativas, não só para o próprio, mas como para os outros. Também, não sei se foi em campanha, sinceramente, a Presidente Ossanda visitou,
Acho que foi o Santa Maria. Foi à zona de reabilitação. E o que estas pessoas testemunham, estes médicos, estes profissionais de saúde testemunham, é desastroso, é escandaloso. É um cenário que não é desejável para ninguém, nem para os próprios, nem para os familiares. Porque não são só as pessoas que consomem as drogas que sofrem com isso. É toda a gente à volta delas. A perspectiva dos liberais é sempre de a pessoa deve ter o direito a destruir-se, porque tem essa prerrogativa, como um indivíduo que pensa e toma decisões por si próprio. Mas o que é que acontece? As consequências são assumidas pela sociedade. Portanto, Sim. aqui, se um indivíduo está a tomar decisões que não estão só a afetá-lo a ele, então a sociedade também tem algo a dizer sobre isso. Ou pelo menos devia ter. Sim, lá está. É aquela velha questão de a tua liberdade acaba quando começa a minha e vice-versa. Exatamente. Eu acho que isso é das expressões com mais sabedoria que existe, na minha opinião. Até podes pensar nisso de uma forma de, como nós temos um Serviço Nacional de Saúde, se nós estamos a imputar ao Serviço Nacional de Saúde, ou seja, a todos nós, o tratamento das pessoas que depois desenvolvem este tipo de problemas, então como é que ainda se pode argumentar que uma pessoa que toma a decisão de se drogar está apenas a fazer mal a ela própria? Não, está a incorrer em coartar a liberdade de todos os outros, porque está a obrigar que os outros tirem uma parte daquilo que produzem para tratar aquela pessoa. Pois é. Ainda por cima, porque acho que é perfeitamente aceitável todos nós compreendermos que se uma pessoa está a fazer a sua vida normal e tem um acidente, ninguém tem qualquer tipo de problema que se use o bolo coletivo que todos produzem para ajudar aquela pessoa a tratar-se e a sobreviver. Exatamente. Até outras doenças que não podem ser passíveis de autorresponsabilidade. Exatamente. Claro. Agora, quando estamos a falar de coisas em que as pessoas são responsáveis, ou deviam ser, e tomam as decisões erradas, e depois têm de estar, sabe-se lá quanto tempo, em tratamentos para tratar um problema que eles próprios causaram a si mesmos, como é que se pode dizer que isto é apenas uma pessoa a exercer a sua liberdade individual? Não é. Não. De todo. E bom, com isto concluímos então esta notícia, Pedro, porque acho que conseguimos cobri-la minimamente. Muito bem, pode Sofia. Ser que qualquer dia, de volta para ti, Pedro. Obrigado, Sofia. Pode ser que qualquer dia aprofundemos ainda mais esta questão, porque há muitos argumentos, como regularizar faria com que pudesse haver mais controle, não é bem assim, mas enfim, vocês perceberam agora a ideia geral. E um dia ainda vamos falar sobre essa ideia de que foi Portugal com a sua grande inovação no final dos anos 90, início dos anos 2000, que passou a descriminalizar o consumo. Pois foi. E que depois que é usado como exemplo no mundo todo. E ainda vamos dissecar isso, falar sobre isso a fundo, porque isso tem muito mais que se diga além de... isto é uma vitória das políticas públicas a favor do consumo assistido e do tratamento preventivo e não sei o quê. Ainda vamos ver como isso é muito empolado e não está a ser bem feito. Bom, vamos só falar mais de uma notícia que passou agora esta semana, mais concretamente, mesmo muito recentemente, que tem que ver com a desagregação de 135 freguesias em 302 ou 303. Eu já vi notícias a dizer um número ou outro. Então, estás à espera de ver os jornalistas a contá-las todas? Claro que há uns que se vão enganar. Pois, eles só têm como base aquilo que lhes dão, não é? O projeto de lei. Eu não percebo, sinceramente, a necessidade de desagregação de freguesias, às vezes com número irrisório de habitantes, quando já tinha havido um processo de união das freguesias para precisamente cortar nas gorduras do Estado. Isto vai aumentar em 30 milhões a despesa pública para, alegadamente, jobs for the boys. Desnecessariamente. É uma coisa absolutamente desnecessária. Convém dizer que os pedidos para a desagregação das freguesias partiram das próprias freguesias, ou das próprias uniões de freguesias. O que está mal aqui é dar sequer a possibilidade às freguesias de reverter esta decisão administrativa que foi bem feita. Sim, mas repara, quem está nas uniões de freguesia e nas câmaras não deixam de ser pessoas filiadas. Sim. Portanto, tu não sabes de onde é que vem a ordem exatamente. Mas sabes o que é que me espantou mais nesta aprovação? O Chega absteve-se.
Para referência, para quem não viu o resultado da votação, foi aprovada com o voto favorável do Parlamento inteiro, com exceção da IEL, que votou contra, e do Chega, que se absteve. Ou seja, o Chega podia ter votado contra, podia ter mantido a sua bandeira anti-tachos, mas decidiu abster-se. Isto, para mim, é uma incógnita curiosíssima. Eu não percebo porque é que eles tomaram esta decisão. Se calhar porque estão a ver as eleições à porta e estão a pensar, se calhar é melhor termos mais lugares do que lugares em autarquias, mas isso coisa não que eles não é têm. Não é o quê? Diz lá. Diz com todas as palavras, com todas as letras. hipócrita. Pronto. Aí está. Subscreva 100%. Curiosamente, claro que não temos visto absolutamente nenhum deputado do Chega, ou filiado ou conhecido, a abordar este tema. Portanto, é no mínimo curioso. Não iam acabar com o tacho e com as gorduras e com não sei o quê. Olha, mais umas quantas. Enfim, vamos passar à próxima rubrica então. Já cobrimos aqui um bocadinho das notícias da semana que passou. Claro que há muito mais uma vez. Nós é que escolhemos, o podcast é nosso, nós é que sabemos. Esta próxima rubrica é uma das minhas favoritas, que é a Memória de Elefante. Ainda bem que eu vou cortar isso. Bolas, não cortes. Bom, na Memória de Elefante de hoje, tipo tudo assim de seguida, na Memória de Elefante de hoje. Na Memória de Elefante de hoje, eu quero falar-te de algo que aconteceu. Isto acho que já foi. Isto foi na altura do Covid, foi tipo 2022. Fala-me, Sofia. Que aconteceu no Canadá, na verdade, não foi aqui. Com o nosso grande amigo Trudeau, que graças a Deus se demitiu, porque ele tinha muitas tendências ditatoriais, para o meu gosto, democrático, e uma das quais, que eu te vou agora relembrar, Relembra-me, Sofia. Relembra-me. Que, não sei se te recordas, mas durante o Covid houve muita pressão sobre os camionistas para se vacinarem, para poderem fazer viagens transfronteiriças, e houve um conjunto de camionistas no Canadá que se recusou a tomar a vacina por todos os motivos que eles elencavam e consideravam válidos. E muito bem, se não queriam, muito bem. Pronto, eu também acho. A forma de protesto deles foi travar as estradas. Ou seja, eles com os caminhões deles pararam as estradas, não houve mais transporte de mercadorias e isso obviamente tem um grande impacto em tudo, em toda a cadeia de produção. O que é que o Sr. Trudeau decide fazer? Ou ameaçou fazer? Que também para mim, só ameaçar já é grave o suficiente. Ele sugeriu, veementemente, congelar as contas bancárias destes protestantes. Ou seja, não fazes o que eu quero, não vais ter acesso ao teu dinheiro. Não tens acesso ao dinheiro, não tens liberdade. E isto para mim foi um grande alerta vermelho. Eu fiquei muito preocupada a partir daí com a ação do Trudeau. Ele teve várias decisões de caráter duvidoso do ponto de vista democrático, mas esta para mim foi evidente. Não acho que não é nada duvidoso. Não, esta bastante, não é duvidosa. É bastante claro que é uma medida digna de um autocrata. E porquê é que estamos a trazer também esta memória de elefante? Não é só para recordar como o ex-primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau... Que bom dizer ex-primeiro-ministro. Do Canadá, não é apenas para relembrar a sua veia autoritária. É também para abordar aqui rapidamente um tema que é a questão do dinheiro físico. Que eu acho que este é um exemplo tão bom e tão essencial para nós argumentarmos contra a ausência de dinheiro físico, como muitos promovem. A partir do momento em que nós não temos forma de autonomamente nos podermos manusear, porque estamos diretamente confiscados por entidades digitais, então aí não vamos conhecer mesmo liberdade. Exatamente. E no caso dos camionistas que falaste do Canadá, eles podem ainda não ter sido cortado o acesso às contas bancárias, mas o que fizeram foi, muitos deles abriram em plataformas de crowdfunding, como o GoFundMe e o Kickstarter. O Kickstarter não sei, mas pelo menos o GoFundMe. E houve imensa gente do mundo inteiro a apoiá-los, a transferir-lhes dinheiro através dessa plataforma. Bom, e a plataforma, por pressão do governo canadiano, resolveu acabar com o acesso deles a essas plataformas de crowdfunding, e o dinheiro que estava a ser enviado foi cortado. Porque é que o Estado
neste caso o canadiano, se sentiu no direito de fazer isso a transações que ocorriam de forma livre entre pessoas que se associam da maneira como querem? Porque nós, infelizmente, vivemos uma época em que o bom senso e a racionalidade foram postas em causa, em muitas medidas, ok? Não foi só não foi só na questão dos manifestantes, não foi só na questão das vacinas. Há muita coisa implicada neste assunto e, curiosamente, o Mark Zuckerberg veio a público, foi ao podcast do Joe Rogan, dizer... Mostrar que é humano. Zuckerberg foi ao podcast do Joe Rogan admitir que durante a altura do Covid, portanto sensivelmente até 2022, até ao início da guerra da Ucrânia... Sim, o Dr. Putin acabou com o Covid em um dia. Exatamente. Maravilhoso. O Zuckerberg admitiu que a Meta estava a ser fortemente pressionada pela administração Biden para censurar conteúdo que não corroborasse a narrativa que eles queriam fazer passar, que era de que era um vírus 100% fatal e que as vacinas eram de extrema e urgente necessidade e que os efeitos secundários que não fossem tão positivos, ele queria que fossem censurados. A administração Biden, isto é. O Zuckerberg agora tem tido uma espécie de renascimento masculino. Pois é. Pois ele agora faz desportos radicais, tem um cabelo assim meio surfista. Pá, agora é um tipo que antes parecia um cromo, que não saía ele da ainda garagem. parece um bocado cromo. Mas ele agora está a fazer um esforço para demonstrar que não é. Que é um tipo que... Mas ele vai tirar também os fact-checkers do Facebook. Ele agora vai meter a community notes como o Twitter. Como o visionário Elon Musk já tinha decidido. Estás a ver? Eu acho que isso por acaso é uma boa notícia. Mas chateia-me que durante aquela época ninguém podia sequer tentar pensar sobre as coisas. Às vezes nem era negar, era só refletir. Foi posta numa etiqueta de negacionista. E agora, uns anos depois, claro que vem a público dizer que sim, senhor, fomos censurados. E na altura, não há censura nenhuma. Pois claro. Mas isto é o mal de termos sempre razão antes do tempo. Não temos sempre, mas nesse caso acho que tivemos. Nesse caso, sim, muitos que já há alguns anos que andamos a dizer e a alertar. E é só esperar um tempo que depois as coisas acontecem. Portanto, para previsões do futuro, não contactem a Maia, falem connosco. Estou a brincar. Mas isso leva-nos de volta à questão da importância de continuar a haver o dinheiro físico. Sim. Porque até podemos ter o dinheiro digital porque é muito mais cómodo, podemos fazer as transações com muito mais fluidez, não temos que andar cheios de dinheiro na carteira, nos bolsos. Claro que é muito bom, é ótimo ter essa possibilidade. Só que se formos a acabar completamente com o dinheiro físico, corremos precisamente esse risco. Se o nosso dinheiro existe apenas no éter, é muito fácil para alguém, conseguindo o acesso à nossa conta, de fazê-lo desaparecer, acabar com ele, impedir-nos de aceder, basicamente impedir-nos de viver, porque se já tivermos tudo completamente digitalizado, se nos cortam acesso aos meios digitais, como é que vamos comprar comida? Como é que vamos pagar a renda? Como é que vamos pagar a prestação da casa? Como é que vamos pagar as contas? Não pagamos, depois claro. Expulsamos de casa, tiram-nos a casa, morremos à fome, de frio. Sim, claro que, pronto, estás a extrapolar, mas na verdade nem é para uma realidade assim tão impossível, que é porque foi o que aconteceu em bom rigor no Canadá. Exatamente, portanto, eu não estou aqui a falar de uma coisa que pode acontecer hipoteticamente num futuro distópico. Não, aconteceu. Talvez não com este grau de... Sim, não chegou, ou seja, acho que eles chegaram a congelar, de facto, mas acho que foi tipo 2 dias e meio, 3. Para mim é grave o suficiente. Só sabermos que eles tinham esse poder e exerceram-no e as pessoas não tinham como fugir, só isso é preocupante o suficiente. Yeah. E felizmente que eles tinham pessoas à volta deles para os ajudar, para lhes comprar comida, pessoas que por acaso não lhes congelaram as contas porque não foram associados ao movimento, mas foi por sorte. Não, se calhar qualquer dia temos de adotar sistema de pontos. Sim, de crédito social. Exato, crédito social como na China. Já falámos, já referimos aqui um bocadinho desta memória que eu tentei recuperar. Vamos passar então aos padrões duplos. Na rubrica de hoje dos padrões duplos,
eu quero também, por acaso também é uma notícia desta semana, mas isto é completamente transversal no tempo dos últimos 10 anos ou mais, desde que começou esta onda histérica do feminismo, que basicamente saiu uma manchete no Expresso em que dizia: paridade na Assembleia da República. Há tantas mulheres líderes parlamentares quanto homens. Parabéns. Boa! Boa. E porquê que isto é um padrão duplo? Porque eu acho de uma hipocrisia que se pregue pela igualdade plena, por tudo o que os homens fazem, nós também conseguimos fazer. Não digo que não, mas já vão ver onde é que eu quero chegar. Contudo, exigem cotas para cargos como este, para a Assembleia da República, mas não exigem, por exemplo, para a construção civil. Não exigem, por exemplo, para a carreira de controle de pragas. Eu não sei porquê, todas as minhas amigas e todas as mulheres que eu conheço adoram exterminar umas quantas baratas. Uma coisa bastante feminina de se fazer. Bastante feminina. E estamos aqui a brincar, mas a ideia que queremos passar é: sim senhor, as mulheres são capazes, sim senhor, tem de haver igualdade de oportunidade, mas não venham com a treta de que querem igualdade. Não, vocês querem é facilitismos para cargos que vos convêm, mas não para outros. E isso também tem um nome, que é o mesmo que eu usei há bocado: hipocrisia. Pois claro, querem ir diretamente para CEOs, para gestores de topo, para políticos de topo, ou políticas de topo. Ai, desculpa, políticos e políticas, pois é. Políticos desculpa, e políticas, desculpa, todos e todas. Não tenho paciência para isso. Sabes o que é que eu vou fazer? Eu ando a dizer isto há vários anos. Mas eu juro que um dia, se esta loucura for ainda mais longe do que já foi, Pois. eu juro que um dia, já que isto é tudo fluido, uma pessoa pode ser do género que quiser, eu vou ao registro e vou lá meter que sou uma mulher. Só para aceder às cotas. E vou arranjar uma lista só de homens verdadeiros, e vou dizer: epá, pessoal, nem que eu pago para fazerem a mudança no registro, meterem-se todos como mulheres, e vou fazer uma lista de candidaturas à Assembleia da República a Lisboa. 48 seguidos mais os suplentes. Tudo homens. E depois, quando vier a Catarina Martins e a Mariana Mortágua e essa gente, e o Rui Tavares, mandar vir. Mas isto aqui, não estou a respeitar a lei da paridade. Não. Por amor de Deus, eu tenho aqui o cartão de cidadão de toda a gente. A cada 3, um é mulher. Honestamente, eu acho É o João, a mulher. É o Miguel, a mulher. Honestamente, e aí, como é que se vai? Como é que se vai, então, do lado dessa gente, justificar a parvoíce da fluidez total de género? não, eles vão comer do próprio veneno. Aliás, eu acho que isso já foi feito em Espanha. Eu acho que num grupo militar, já não me lembro exatamente onde, eu ouvi isto no Contracorrente. Foi uma história muito interessante que a Helena Matos contou, em que havia um militar que era transgénero, supostamente, e que por esse motivo não podia estar na mesma camarata com os outros militares, então era-lhe fornecido um quarto à parte, com casa de banho privada, etc. Então o que aconteceu? Metade desse batalhão declarou também ser mulher para ter os mesmos direitos. Ora bem, isto é que é pensar à frente. Porque o que diz o papel, se é homem, se é mulher, isso é completamente irrelevante. Não interessa não é o papel, o que interessa é que as pessoas estão à noção. Mas eu sou-te honesta, enquanto mulher, ofende-me esta exigência por cotas, porque é assim, então... Diminui a capacidade? As mulheres que lá estão, então, estão apenas e só porque são mulheres, não porque são capazes. Eu não acho que há insulto maior do que esse, se não esse. Sim, diminui o mérito. Completamente. E eu sou muito mais do que apenas eu ser mulher. E isso é algo que também vamos agora aprofundar, já na rubrica a seguir, que é a importância de sermos honestos connosco próprios e, ou pelo menos tentar, com os outros também, mas pelo menos tentar não nos iludirmos. Ou seja, não mentir a nós. Sim, começar por ser honesto connosco. Porque há muita gente que pode não ser honesta com os outros. Infelizmente é normal. Muito. Mas é pior para eles não serem honestos também com eles próprios. Eu também acho. E com isso aproveito para introduzir então a próxima rúbrica, que é Vamos ao Fundo. Eu devia meter um som de a mergulhar na água, sabes? Mete, eu aprovo. Eu acho que ficava aqui bem, já que é tipo, vamos ao fundo. Imagina. Não, se fores ao fundo, quando bates no fundo fazes tum.
Ai, que horror! Não mergulha. Mergulha é o início. Porquê é que é importante esta conversa de sermos honestos e de não nos vitimizarmos? Eu acho que isto tem várias... Isto parece quase uma aula do Dr. Jordan Peterson. Claro que nós lemos os livros dele. E claro que não foi necessariamente o livro dele sobre as 12 regras para a vida que inspirou este segmento hoje, porque eu já li isso há muitos anos, mas certamente contribuiu para a construção da minha crítica e do meu pensamento neste tema. E é muito importante sermos verdadeiros, porque se nós não pudermos confiar sequer em nós próprios, como é que esperamos que os outros vão confiar em nós? Ou seja, como é que vamos confiar que nos concedam, por exemplo, um lugar numa empresa? Como é que nos concedam um lugar na família, tipo marido, como mulher, como mãe? Eu acho que não só a Sanda, mas por exemplo a Candace Owens, fazem um trabalho excelente neste campo. Ambas são mulheres, são negras e são das mulheres mais bem-sucedidas que eu conheço. Porque elas não se vitimizaram pela sua cor da pele, não se vitimizaram pelo facto de serem mulheres, nem se vitimizaram pela sua origem. Tanto quanto sei, Candace Owens não teve uma infância boa. Cresceu sem pai, que, como tu sabes, é uma das razões principais para o insucesso, não só escolar, mas na vida das pessoas. Portanto, a Candace Owens e a Sanda são dois exemplos de extrema persistência e inteligência, na minha opinião, e de duas pessoas que, lá está, vês como é que eu me refiro a elas como pessoas, não como mulheres, porque isso não é a imagem de marca delas. Pronto, e elas as duas são obviamente só um exemplo, este debate, esta conversa é muito importante de ter, porque quanto mais honestos formos connosco próprios, mais perto poderemos vir a ser da nossa melhor versão. E isso implica várias coisas, implica responsabilidade, além da honestidade, obviamente, e implica batalharmos com os nossos próprios demónios. Termos a coragem de nos olharmos ao espelho e pensarmos, ok, eu tenho aqui fragilidades, eu vou tentar melhorá-las. Agora, as pessoas não têm o direito de projetar esse tipo de mentiras que se fazem a si próprios na sociedade e depois culpá-las, por exemplo, de estereótipos. E eu, enquanto mulher, posso falar, por exemplo, na questão da objetificação e sexualização da mulher. Ora, eu também não gosto que, à partida, me objetifiquem. Por acaso não acontece, mas isso também tem a ver com a forma como eu me apresento. Não adoro, obviamente, essa conversa de olhar para uma mulher e não considerar a priori a opinião dela por ser mulher, porque é apenas e só um meio para um fim, portanto para um filho, para a reprodução. No entanto, esta cultura do OnlyFans tem feito toda uma regressão nesse sentido, porque na verdade, aparentemente, há mais mulheres dispostas a abdicar da sua dignidade do que a irem pelo caminho difícil, que é criarem valor, autovalor. E empoderamento não é meterem-se nuas à frente de uma câmara por meia dúzia de trocos, ou por muitos, obviamente. Ao contrário do que elas dizem, não é? Que se sentem libertadas, empoderadas, que o tirarem a roupa em frente à câmara, de alguma forma, é um ato de libertação. É curioso, porque isso é do mais contraditório que pode ser, porque eu até consigo conceber o raciocínio que elas fizeram para chegar a essa conclusão, mas depois essas pessoas acabam por ser as mais infelizes. Isto é quase como o paradoxo de género que podemos pegar em relação ao tema anterior que estávamos a falar. Tu já certamente ouviste falar de um estudo na Escandinávia que se fez, porque basicamente é uma coisa chamada que é o paradoxo de género, em que os países que adotaram medidas mais igualitárias no género acabaram por ter diferenças por exemplo, na escolha de carreiras e oportunidades. A diferença era muito mais ampla nos países que procuravam diminuí-la. Esse estudo descobriu que quando as mulheres têm a liberdade para ir para qualquer carreira, para a carreira que quiserem, independentemente de ser uma carreira orientada mais para homens ou para mulheres, acabam por escolher aquelas que são mais comumente associadas à feminilidade. Isto é muito curioso, porque eu lembro-me de ver uma estatística já há algum tempo que comparava o número de estudantes em faculdades de engenharia entre países europeus e do Norte da África. Norte da África, muçulmano, extremamente conservador, as mulheres não têm o mesmo lugar na sociedade que têm no lado norte do Mediterrâneo. E, no entanto, na Argélia, se não me engano, a Argélia, de todos os países que estavam a ser visualizados,
era aquele que tinha maior percentagem de mulheres matriculadas em faculdades de engenharia e que se licenciavam. Ora, como é que se pode explicar esta discrepância? Porque é que num país onde supostamente as mulheres não têm acesso às mesmas oportunidades que os homens, como é que é possível que haja muito mais mulheres em termos comparativos em relação à Escandinávia, por exemplo, ao norte da Europa, onde as medidas igualitárias são muito mais fortes, e há muito mais mulheres engenheiras no norte da África do que na Escandinávia. E a explicação é que nos países menos ricos, as mulheres tendem a escolher profissões que lhes podem dar um maior rendimento. E nos países que o ganho de base já é tão alto que as pessoas não se sentem obrigadas a ir para uma carreira que pague bem só para terem uma vida melhor, tendem a escolher mais com o coração. E o que é que acontece? Aconteceu nos países escandinavos e continua a acontecer, onde há muito mais... a percepção é muito maior em relação ao facto das mulheres poderem ser o que quiserem, fazer o que quiserem na vida. O facto é que, aparentemente, não há muitas mulheres que queiram ser engenheiras. E a questão é que está tudo bem. Exato. Não deixem as feministas radicais convencer-vos do contrário. Exatamente. Está tudo bem. Agora, uma mulher, se quiser ter uma família, ser uma esposa e dona de família... É censurada. Mas censurada porque se está a exercer a sua escolha livre, faz aquilo que quer... não, pera, eles vão dizer que... Não, isso é a sociedade que condiciona para que... Também a sociedade condiciona para que se tome uma decisão qualquer. Porque é que esta é má e se for outra qualquer... Se for uma mulher, de fato, CEO da empresa Fortune 500, aí sim. Não, quer dizer, são escolhas que as pessoas devem poder fazer livremente. E, exatamente, e nessa matéria das escolhas vem também escolhas tão mais simples como eu hoje vou decidir não apresentar-me à rua de lingerie, por exemplo. Tu podes escolher não fazer. Ou não roubar uma loja, por exemplo. Podes escolher não roubar uma loja. O ponto aqui é, nós não podemos exigir da sociedade a ausência de uma discriminação se contribuirmos para ela. E acho que isso é uma lição muito importante e que custa a engolir a muita gente. Claro que as pessoas devem ser julgadas pelo seu caráter, bom senso e personalidade, mas não podem censurar padrões, porque os padrões são feitos pelos próprios, ou pelas próprias, como queiram, depende daquilo para aquilo que estivermos a olhar. E muitas vezes as pessoas cedem simplesmente às expectativas dos outros à volta. Muitas vezes. Quantas pessoas nós não conhecemos que fazem a vida que fazem, escolhem a carreira que escolhem, tomam o caminho que acabam por tomar porque são influenciados por pessoas à volta. Porque há pessoas à volta delas que têm expectativas. E o mais simples para uma pessoa média, normal, para se sentir integrada, é seguir o que os outros dizem. Mas isto é o normal. Mas com isso eu ainda posso relativamente bem, na medida em que, por exemplo, isso até me faz lembrar na escola, quando do 9º para o 10º, tu tens de escolher se vais para ciências, humanidades, artes, etc. E eu lembro perfeitamente de ver colegas a ir para uma área só porque os amigos iam. Isso para mim escandalizava-me. Eu assim, estás a condicionar todo o teu futuro por causa de alguém? Isso eu achava estranho. Agora, quando eu digo que quero aprofundar este tema, é na medida que se nós queremos que a sociedade olhe para nós com outros olhos, nós temos de fazer com que a sociedade, temos de convencê-los disso. E como é que se convence? Mudando o comportamento. Portanto, isto serve para qualquer pessoa, serve para qualquer evento, serve para qualquer grupo, se quiserem. Falo das mulheres porque sou uma e com mais legitimidade posso fazê-lo. Parem de se rebaixar. Nós temos muito mais valor do que apenas o nosso corpo. E era apenas essa mensagem que eu queria deixar. Eu acho que tem muito mais valor quando uma pessoa, em vez de se queixar que as expectativas estão mal, porque as expectativas é o normal, a sociedade é assim. As pessoas que temos à nossa volta, e nós também fazemos isso com as outras pessoas, mesmo que não façamos deliberadamente ou de forma consciente, nós temos expectativas e nós transparecemos as nossas expectativas. Estas pessoas, em vez de lutarem para mudar as expectativas das pessoas, porque isso é uma agressão à identidade de alguém. Então, mas quem são estes para dizer como é que eu devo pensar? O que essas pessoas deviam fazer, e que não fazem porque muitas vezes não são capazes, então justificam a sua falta de capacidade
enverdando por estas lutas ridículas, essas pessoas deviam subverter as expectativas. Exatamente, esse é o meu argumento. Isso é que é ganhar. Eu também acho. Isso é que é vencer na vida. Se à nossa volta as pessoas têm expectativas para nós que para nós não fazem sentido, nós só temos é de não querer saber delas. Mas é que Não eu querer acho. saber da opinião dos outros. Eu Se acho- nós temos coisas para fazer e queremos fazer coisas, não tem que ser os outros a definir o que nós fazemos. Não podemos ser nós a dizer, não, os outros têm expectativas, está mal. Não, isto é olhar para a coisa ao contrário e ser profundamente antissocial. E eu acho que esta questão da vitimização é perigosíssima, mas é muito instrumentalizada pela esquerda. Por isso é que tu vês muitos ativistas, vês muitos por esta causa e pela outra, porque eles arranjam, muitas vezes, normalmente são as minorias, qualquer tipo de minoria, que se vitimizam por qualquer uma que seja a sua condição característica, e eles alimentam-se disso. Em vez de tentar subverter a expectativa, alimentam Mas é que, expectativas negativas. exatamente, mas eu acho o mais triste na vitimização é a pessoa olhar para si mesma e pensar: eu sou vítima de mim própria e por isso não vou poder ascender a nada mais do que apenas isto. E por isso, O pior é que as pessoas olham para si próprias e acham que são incapazes. exatamente, aí está. E eu gostava era a mensagem que passasse fosse de que há volta a dar. É claro que há pessoas que nascem em circunstâncias muito complicadas, provavelmente beco sem saída durante muito tempo, mas assim que puderem e tiverem alguma liberdade, assumam a vossa vida e procurem ser honestos. E há muita gente que parece que se esquece que tem este poder de decidir. Pois é, eu também sinto isso. É que as pessoas vivem tanto de forma autómata, seguindo, lá está, as expectativas, o caminho que alguém trilhou para elas. Não quer dizer que tenha sido alguém em particular. É todos à volta. Um pouco contribuem para criar esse caminho que a pessoa depois, por inércia, vai seguindo. Mas se esse caminho é mau, cada um tem o poder de decidir não seguir mais pelo caminho. Só que não se lembra disso. Pois é. E para muitas decisões que tomamos nós, na próxima rúbrica, que vou passar a apresentar, que é o momento de descompressão. Sim, vamos deixar de falar de coisas pesadas. E sérias. Porque olhem, esta por acaso é uma história muito engraçada. Neste momento de descompressão, que aconteceu ano passado, quando nós fomos em campanha em eleições legislativas. Sim, foi para as legislativas. Foi quando eu era o cabeça de lista para a lista da Europa. Exatamente. E tu eras, não relacionado, mas do Porto. Portanto, então, bom, eu como candidato pelo Círculo da Europa, o que é que eu fiz, obviamente? Fui às comunidades portuguesas que estão espalhadas pela Europa. Infelizmente, como aqui não temos os orçamentos que têm os grandes partidos, nem orçamentos que tenho da minha vida, pudemos fazer assim um grande périplo por toda a Europa, mas concentrámos-nos sobretudo Suíça, França e Luxemburgo. Como é óbvio, porque é onde estão as maiores comunidades portuguesas pela Europa. Exatamente. E é uma coisa que também se podia fazer mais ou menos em linha, que foi o que nós planeámos em termos de roteiro, começar numa ponta e ir subindo. E como é que nós planeámos a viagem? Nós planeámos da forma seguinte: comprámos o bilhete de avião para Genebra e comprámos o bilhete de avião para voltar do Luxemburgo. Isto, íamos para Genebra num dia à noite e quando é que era? O quê? Íamos para Genebra no dia à noite. Sim. E 2 dias depois, à noite, tínhamos que voltar do Luxemburgo. Exatamente, tínhamos 2 dias e meio para conseguir chegar ao Luxemburgo. Exatamente. Tínhamos de chegar ao Luxemburgo. Como? Não sei. Não sei, não planeámos. Tínhamos que ir. Pronto, então, chegamos a Genebra, fazemos o que temos a fazer à noite em Genebra, chegámos ao fim da tarde, andámos lá, fomos aos cafés, aos cabeleireiros, restaurantes, comunidade portuguesa, estivemos lá a conhecer as pessoas, a dar-nos a conhecer, a nós, à Nova Direita, e para distribuir panfletos e a responder a perguntas e a ouvir os problemas das pessoas. E isto foi à noite de num dia foi uma terça? Sei. Uma terça-feira. Dia a seguir, em Genebra, saímos para Lausanne. Lausanne ou Renan? Sim, Renan, que é perto de Lausanne. Pronto, Renan. E, bom, e temos aliás, antes disto, na verdade,
em Genebra, à noite, bom, tínhamos fome, não é? Tínhamos que ir comer. Não, isso foi na Suíça. Exato, em Genebra. Ah, tens razão. Burra. Genebra, França. Não, Genebra, na Suíça. Tínhamos que ir comer, depois andámos todo o final da tarde de um lado para o outro, andámos imenso. Mochilas. Cansadíssimo, de mochila. Nem sequer levámos trolley nem nada, era só uma mochila e era tudo o que tínhamos para 2 dias. E chegamos à central de Cornavin, que é onde tínhamos começado, assim, bom, agora vamos arranjar um sítio para comer. E onde é que eu penso? Vamos aí a um clube, à casa do Benfica. Porque eu pesquisei a casa do Sporting, era longe, claro, eu queria ir à casa do Sporting. Mas pronto, a casa Lá do Benfica. foi ele a contragosto para a casa do Benfica. Tive que ir à casa do Benfica, não é? Porque era mais perto e não tínhamos tempo para ir mais longe. Chegamos à casa do Benfica, só portugueses, sim senhor, Claro, muito claro. bem, sentimos... À porta fomos acolhidos por um galego. Ai, Lembras-te? Era um galego que nos abriu a porta. Mas lá dentro era tudo portugueses. Mas não havia muito, aquilo era um dia de semana e não havia jogo. Ainda bem, não queria estar junto de benfiquistas a ver um jogo do Benfica. Então, sentamos e vamos comer o quê? Umas bifanas. Foi uma coisa simples, porque nós olhámos para o menu, isto é um bocado caro, mas lá pedimos assim uma coisa, era uma espécie de bifanas à moda do Porto, acho que era isso. Sim, bifanas no prato. Muito bom, muito bom. Um prato de batatas fritas. Foi assim uma coisa simples, mas Coisa se for, simples. Uma garrafa de água de 1,5 litro. nós pensámos, vamos pedir água, porque estamos na Suíça, isto é tudo muito caro, não vamos andar a pedir Coca-Cola, não é? Água do Luso. Então pedimos uma água de 1,5 litro. Era água do Luso. Portanto, não estamos aqui a falar de águas de topo de gama, não sei de onde. Não. Garrafa de 1,5 litro de água do Luso. Então, chegamos ao fim da refeição, vamos a pagar e vira-se a rapariga para nós, assim, são 32 francos, que é mais ou menos 35 euros. Para aquilo que nós comemos. E Foi nada. a nossa comida era para aí 8 francos ou 9 francos? A nossa comida ao todo fazia 24, porque era o 10 de um e 14 de outro, uma coisa assim. Era assim tanto? Eu já não me Era. Só a comida é um exagero. Mas depois, quando vemos o preço da água, garrafa de 1,5 litro, água do Luso, 8 francos! Não era 8 francos e meio? Não, 8 francos. Epá, Eu lembro-me bem. Eu fiquei com aquilo implantado na memória. 8 francos por uma garrafa de... Eu fiquei escandalizada, eu até disse à menina, podia-nos ter avisado. Claro, Obrigada. Vimos aqui com salários de Portugal, não temos salários da Suíça. Exato. 8 francos, 8 euros e meio por uma garrafa de água de 1,5 litro. Isto é ser roubado, vilipendiado e deixado nu na beira da estrada. Eu acho que nós ficámos traumatizados. Tinha que ser na casa do Benfica, não é? Alegadamente. Fomos roubados na casa do Benfica. Alegadamente. Alegadamente. Alegadamente porquê? Não, fomos mesmo. Isto foi um assalto. Pronto, e foi esta a história da casa do Benfica. Mas depois tivemos que ir para o hotel. Pois foi. Porque nós, obviamente, não íamos ficar alojados na Suíça, porque é tudo caro em todo lado, é ridículo. Sim, ficámos em França. Em França é mesmo ao lado da fronteira. fronteira, que aquilo é literalmente, tens a estrada, que é a fronteira, e aí 100 metros depois viras à direita na rotunda e é o hotel. Está tudo bem. Pronto, é muito mais barato, era um antigo hospital militar, umas condições que não era assim grande coisa. Aquilo era assim, uns quartos minúsculos, uma casa bem tão pequeninas, minúsculas, parece um cubículo mesmo. Aquela casa de banho é fatphobic. Sim, se eu tivesse mais 10 quilos eu não entrava. Aquilo é mesmo muito mau. Bom. Portanto, chegámos lá, mas como é que chegámos lá? Ai, isto foi cada aventura. Porque chegámos ao fim da estação aliás, chegámos ao fim da linha do elétrico e o elétrico não ia mais para lá e nós tínhamos que apanhar um autocarro. Fomos para o sítio onde dizia que era a paragem do autocarro e não havia paragem de autocarro, não consegui chegar lá. Não encontramos. Aquilo tinha que se dar uma volta porque era não sei onde e o mapa dizia que era onde nós estávamos, só que não era. E o problema é que, como nós estávamos na Suíça, embora faça parte do espaço Schengen, nós pagávamos dados e não eram poucos. Então eu estava a poupar ao máximo, a evitar ao máximo. E lembras quando recebeste a mensagem a dizer que tinha que pagar por usar durante 2 horas os dados móveis 60 e tal euros? Tu é que recebeste isso, não fui eu. Fui eu que recebi. Sim. Bem, lá está, mais um trauma que eu tentei apagar da minha mente. Porque 60 euros por 2 horas de utilização. Horrível. Nem sequer foi grande utilização, eu só tinha o mapa aberto. Então pronto, nós não encontramos a paragem. Não estávamos a encontrar a paragem e eu estava a passar um senhor, aliás, 2 homens, e eu assim, desculpe, podiam dizer onde é que é a paragem do autocarro, que nós vamos apanhar o autocarro ali para a França. Ele assim, mas vamos para onde? Vamos para Prevsan, que era o nome da terra. Ele assim, é? Então
Então venham comigo. E eu não estava a perceber nada da conversa. Porque o homem estava a falar em francês. Ele estava ali meio no francês dele e eu percebo pouco de francês, mas eu não estava atenta sequer, porque eu pensei, ok, ele está a pedir indicações e é só. E do nada eu vejo o Pedro atrás do senhor e do seu filho, um filho adulto, a irem para o carro. E eu, Pedro, tu não... Parece que vamos comprar coisas ilegais. Pedro, estás a brincar, nós não vamos entrar no carro com estes estranhos, nós não os conhecemos. E ele, não, vai correr bem. Depois o senhor, entramos no carro com o senhor, ele leva-nos ao sítio, deixa-nos à porta do hospital. Do hospital. Ai. O antigo hospital militar que foi transformado numa pousada da juventude. E ficamos lá a dormir e pronto, e correu bem. Correu muito bem. E depois, no dia seguinte, para ir para... No dia seguinte fomos de Genebra para Lausanne, mas ficámos por Renan. Como é que fomos? Foi de comboio? Aí fomos de comboio, mas foi uma viagem de 1 hora e aquilo também foi um abuso de género... 32 francos. Foi 30 e assim, tal francos cada um ou os dois? Cada um. 30 e tal francos cada um. Portanto, foi caríssimo. uma viagem de 1 hora, queria que pagássemos 30 e tal francos. E pagámos, porque não sabíamos o que mais fazer. Portanto, chegamos a Renan, andamos, fazemos mais uma vez uma volta, vamos aos pequenos negócios, às comunidades, a tudo. Voltamos à estação e aí vamos comer. E o que é que nós comemos? Partilhámos um mini menu do McDonald's. Era mini! Era o menu mais básico que encontrámos. Aquilo havia... Pois foi. Era que nem se esquecer. Não, era tipo double cheese. Epá, eu não ou sei. cheese, um cheese Não normal. Menu para uma pessoa. 13 ou 14 francos. E nós tipo, ok, Uma nós vamos partilhar. Nós vamos partilhar. A passar mal ali. Passámos alguma fome nessa viagem. Porque... Epá, de outra forma, ficávamos depenados ali. E aquele país é muito caro. Foi onde? Isso foi em Renan? Foi em Renan, mesmo perto Pronto. da estação de comboio de Renan. E depois à noite foi quando fomos para Basileia? Não, antes disso, Então. foi quando descobrimos esta maravilha que há muito no centro da Europa, mas que ainda não há em Portugal muito dinamizado, que é o BlaBlaCar. Não estou aqui a fazer publicidade, eles não me pagaram. Aqui já há, só que de facto não é algo que se usa. Sim, usa-se muito pouco. Existe, mas está muito pouco difundido, infelizmente. Mas lá descobrimos o BlaBlaCar. E quanto é que nos custou a viagem de Renan até Berna? Foi tipo 16 euros. Eu não me lembro, Pedro, não me lembro desses pormenores, mas foi muito mais barato. 16 euros os dois. Exatamente, foi muito mais O barato. comboio era 40 e tal francos cada um. Ou mais, ou 100, já nem me lembro. Pois era 100 tudo junto. Era caríssimo. Portanto, nós a pensar, nós vamos ter que vender um rim para continuar a nossa viagem e continuar a chegar às comunidades. E vá lá que descobrimos o BlaBlaCar. Não descobrimos, eu já conhecia. Olha, eu não conhecia. E fui com isso em mente. Só que eu pensei, ok, vamos andar de comboio, como andamos aqui em Cascais e Sintra, se for preciso, e não estava à espera daqueles preços. Pois, aqui a linha de Sintra faz uma viagem de 1 hora, custa 3 euros, se não tiver espaço. Lá era 30 e tal. Tu esqueceste foi de mencionar que tínhamos... mentimos, estás a ver? Nós estamos a dizer para falar a verdade e mentimos. Tínhamos apenas uma viagem entre os dois pontos, marcada. É verdade. O Flixbus. Sim, verdade. tínhamos um Flixbus que era de Basileia para Metz, em França. Exatamente. Portanto, também tínhamos que chegar a Basileia. Tínhamos que chegar a Basileia, exato. Tínhamos que estar a Basileia à meia-noite. Sim, tínhamos pelo menos estar à meia-noite. Exatamente. Era da meia-noite até chegar a Metz, em França. Foram 4 ou 5 horas de viagem depois. Foi. Queres relatar a experiência que foi viajar no Flixbus do centro da Europa? Nunca apanhei um Flixbus no centro da Europa. Porquê, Sofia? Fala, diz aos nossos telespectadores. Cheira a chulé. E falam alto ao telemóvel às 4 da manhã quando querem dormir na viagem. Portanto, é muito desagradável. Não foi a experiência mais agradável do mundo. Depois nós chegámos a Metz. Mas antes de chegarmos para Basileia também apanhámos outro BlaBlaCar. Pois foi. Um fulano que também foi bastante prestável porque nos deixou mais perto da estação de comboio dali para Basileia, que não era suposto ele deixar-nos lá, mas depois estivemos a falar com ele, ficámos assim uma espécie de amigos de ocasião e ele lá nos fez o jeito. Depois foi a viagem do Flixbus até Metz. Metz, estivemos lá de manhã. Mas calma, como é que chegámos ao hotel / pousada em Metz? Lembras? Pois, o Flixbus deixa-nos na estação de comboio central. E depois eram 4 e tal da manhã, um frio de rachar. Estava tanto frio. Claro, então isto foi em fevereiro. Uhum. Fevereiro, ali no centro da Europa, não é pera doce. Então fomos a pé para aí durante meia hora, a rapar frio, ruas completamente vazias, uma coisa. Completamente vazias. E depois, o pior foi chegar à pousada, tocar à porta e ninguém atender.
Ai, eu já nem lembrava disso, pois foi. Temos lá para aí à vontade uns 5 minutos, que um gajo, ao fim de 30 segundos, já começa a ficar bem. Será que estão todos a dormir? Será que o tipo da recepção não está aqui? Foi sei lá onde? Pá, felizmente ele lá nos foi atender, mas tivemos imenso tempo a bater à porta e a tocar na campainha. Pronto, mais uma experiência a dormir numa pousada da juventude, que não era tão má, não era o hospital militar. Esse aqui tinha algum espaço, mas as toalhas não estavam incluídas. Pois. Portanto, eu tive que voltar lá abaixo umas 3 vezes, porque havia sempre alguma coisa a faltar no quarto. Coitado. Mas pronto, olha, fez. No dia a seguir fomos de Metz para o Luxemburgo. E aí fomos de comboio e foi a melhor viagem que nós tivemos. Sim, Foi super apanhámos tranquilo, o não foi comboio demasiado francês. caro. Pois já estávamos em França. Pois, aí já foi preços normais para uma viagem de comboio. Claro. Não era barato, não era 3 euros como aqui, mas foi barato, relativamente. Fizemos a nossa cena no Luxemburgo. Depois no Luxemburgo os comboios são gratuitos. Não são só os comboios, são todos os transportes. Todos os transportes públicos, é verdade. Portanto, obrigado, senhores do Luxemburgo, por nos financiarem a deslocação dentro do vosso país. Sim, fomos a Esch, que é onde está a maior comunidade portuguesa. Este Sorralzete, aquilo é só portugueses. É só português. Nós entrávamos em qualquer lado, nós entrávamos literalmente numa espécie de Remax. E não precisava dizer nada que era de portugueses. Não se chamava Nada. Café Luso ou restaurante O Mondego, nada. Era só um sítio qualquer. Entravas, era só portugueses. Nós entramos numa agência imobiliária e nós só dissemos bom dia. E alguém responde bom dia. Toda a gente lá dentro. Todos responderam em português. Só falavam português lá dentro. Eu acho que devíamos fazer do Luxemburgo uma colónia portuguesa. O Luxemburgo é Portugal versão 2. Eu sei que o Luxemburgo é como se estivéssemos em Portugal. Aquela Foi terra, muito então, tranquilo. em Esch, é só português, literalmente. Eles lá no Luxemburgo têm uma coisa que é o nome das pessoas está ao pé das caixas do correio. E havia prédios, nós fazíamos uma rua inteira a distribuir panfletos e a falar com pessoas. Falávamos com as pessoas, dizíamos boa tarde e dizia boa tarde. Toda a gente, ou quase toda a gente. E o nome das pessoas nas caixas de correio era, sem exagero nenhum, metade dos prédios era só portugueses. Sim. Só portugueses. Era não sei quantas Silva, não sei quantos Pereira, não sei... 50% de toda a gente. Pronto, e como podem perceber, já chegámos ao Luxemburgo. Entretanto, conseguimos chegar ao Luxemburgo e do Luxemburgo, pronto, até ao aeroporto da cidade do Luxemburgo era transportes públicos, não pagámos. Obrigado novamente, senhores luxemburgueses e portugueses que lá trabalham, que são muitos. Foi uma viagem de autocarro a partir do centro da cidade, que tem uma Sim, estação mesmo de da comboio. estação de comboio central. Exatamente, que foi um instante, foi para aí 20 minutos até o aeroporto, porque aquilo é pequeno. Foi exato, Mas foi aquele super país é mais tranquilo. pequeno que o Conceito de Sintra. Pá. Bom, não sei se é assim tão pequeno, mas vá, que o distrito de Lisboa há de ser o mesmo tamanho, mais ou menos. E assim é tudo perto. Pronto, e chegámos ao aeroporto e lá apanhámos o nosso avião de regresso a Lisboa. Pá, e metade dos voos daquele aeroporto eram para Lisboa-Porto. E bem, Então foi assim que nós fomos à Europa fazer campanha pela minha... e que fomos da Suíça ao Luxemburgo sem saber bem como. Quer saber? Não, a gente se fosse. Estava tudo assegurado. Tudo se resolveu no fim. Pronto, é isso. Espero que tenham gostado de mais um episódio de #Casal Moderno. Nós voltamos para a semana com mais um episódio. Mesmo dia, à mesma hora. Fiquem bem, pessoal. Tchau! No way.